Salve, salve família! Salve, salve família! Satisfação imensa, um prazer ter você novamente do meu lado, meu querido. Coisa Cada um no maravilhosa. seu posto. Cada um no seu Que posto. saudade dessa cadeirinha aqui. Retomamos a paz desse lugar, né? Coisa boa, Finalmente. coisa maravilhosa. Salve, salve família! Satisfação estar aqui com vocês em mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast nacional. Estamos aí rumo ao top 5 da América Latina. Europa que nos aguarde. Nós estamos crescendo, tá? A gente tá atrás no Spotify só da Seresta, do seu Osmar. E as melhores pancadão são Remix 2016. Aí depois vem logo a gente, mas eu acredito que com muito esforço a gente sério. passa. Às vezes eu tento fazer um negócio vingar, sabe? Eu tento. De verdade. Eu tento fazer um negócio vingar, vender uma imagem pro público e falar, caralho, os caras são bons. Tu caga, velho. Tu caga que não é fácil. Mas eu tô feliz. Meu emprego. É minha função, né? Minha Tô função. feliz por você estar aqui, meu filho. Salve, salve. E hoje... Não, água quente, velho. Vocês estão querendo me ferrar, né? Deixa eu ver se tem um gelinho. Por favor. É porque a gente só pagou metade da conta de energia, Pô, não tá esse dando cara pro tá- bebedor gelar. Vamos arrumar um contrato aí. Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa que, assim, mora no meu coração, entendeu? E o senhor mora no sofá dela. Mora no sofá dela, divide tudo comigo. Eu tava ansiosa pelo que você ia falar sobre mim, porque assim, Amor, você é especial. era mais alguma coisa que tinha pra falar a meu Não, respeito? é que você não deixou eu falar, você me pode o tempo Desculpa. inteiro quando eu tô falando das coisas. Bem-vindos ao Terapia de Casal. Esse não é o terapia de casal, esse é o pós-plantão. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Esse é o pós-plantão. Então, nós estamos hoje com a convidada que é especialíssima. Tanto pra mim, quanto pros meus meninos que estão aqui comigo, quanto pra vocês aí, porque ela veio gravar a pedido de vocês também. Porque foram vocês que conseguiram trazer essa cidadã aqui pra gravar. Eu ainda tô que eu achando que é peço- uma armadilha, na verdade. Eu peço e não vem. Não vem? Então, obrigado você que nos ajudou a trazer essa celebridade pra cá. Né? Tivemos que pagar? Tivemos. Com inflação e juros? A vista. Tive. Me ferrei? Mas vocês merecem. Está conosco hoje Renata Rossato Araújo. Ele me enche o saco, porque eu sempre Renata falo. Rossato Araújo. Você pode se apresentar para as pessoas como Renata. Oi, meu nome é Renata Rossato Araújo. Araújo. Muito bem, muito bom. Está conosco Renatinha. Renatinha, muito prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar te entrevistando. Gente, eu queria dizer que eu tô com medo, eu tô tensa, eu fui pega de surpresa, eu acho ainda que é uma armadilha. Não sei, você vai me falar que você tá grávida? O que foi? Só que eu quero divórcio, né? Você Só vai se pedir um for. divórcio? Só se for. Feliz Você vai dia contar eu que a tô. gente tá falido? O que tá acontecendo? Isso aí eles nunca duvidaram. Eles nunca Eles duvidaram. nunca acharam que a gente não tava, né? Agradece a presença dela. O senhor tem certeza que quer que eu participe? Filha, por favor, participa. É isso aí, galera. Galera, é uma convidada que a gente tem muita honra de trazer pro nosso programa, médica, anestesiologista e dona da parada toda. Pra quem não sabe, a gente mora de favor nesse estúdio. O estúdio, inclusive, tá no nome dela, pra quem não sabe. Depois a gente mostra a escritura pra vocês. Eu não separei até hoje por causa disso. Eu ia perder. Então, por favor, curta, comente, compartilha muito nesse vídeo, porque se ela ver que não tá dando resultado, ela bota a gente pra fora daqui. Se vocês querem manter o emprego do Pininha e quiserem manter esse jovem aqui na sala dele, no escritório onde ele ganha o pão, Casado. por favor, aumente o engajamento desse vídeo. É Com sobre isso. vocês, Renatinha Rossato Araújo. Se apresenta, coração. Oi, eu sou a Renata Rossato Araújo. Amor, não tem nada de pegadinha aqui, cara. Não vai aparecer o delegado falando que vai ter o divórcio. Não sei nem se é delegado que tem divórcio. Mas não vai ter, amor. Relaxa aí. Gente, eu me chamo Renata Rossato Araújo, Porra. é isso, sou médica anestesiologista, trabalho especialmente no tratamento das dores crônicas, sou esposa desse host Eu tenho uma dor crônica. maravilhoso. Eu Pra você Eu o sou tratamento casado. é especial. Você é casado comigo? Olha, rapaz. Não és tu que cuida de dor crônica? Olha, rapaz. Vai. Mamãe da Bela, Coisa maravilhosa. prof de RAM 2. Falar em prof. Vamos começar já sendo... Como é o nome da palavra? Eu sempre me perco nas palavras, você sabe disso.
sendo bombástico. Não é bombástico, é Po- polêmico. Obrigado, obrigado. Mamilos, É pra isso que a gente... Mamilos polêmicos, por isso que a gente paga o cara aí. Lucas é fera. Você é prof. Você foi acusada. Você está, inclusive, no Ministério Público. Mentira, tá não. Você foi acusada de fazer terrorismo antes de começar o semestre. Ou Foi. aquele ali foi infame. Foi. O que rolou? Conta pra galera aí. Que a galera foi lá, louca da vida, denunciar e Foram. brigar na direção. Não tinha nem começado a aula ainda. Você ficou sabendo disso, Pina? Não, jamais. Conta o rolê aí. Que rolou? Eu fiz uma carta... Levanta o microfone. Eu fiz uma carta aberta. Já Tá começa bom, errado. produção? Eu fiz uma carta aberta. Aberta. Nos meus stories, começo do semestre passado, era assim, domingo eu tava trabalhando, tá? Montando a programação do semestre, tava na faculdade, inclusive. Mas Fazendo pode reunião. trabalhar no domingo, fora do horário? A carga horária é como? Professores, né? Olha, você quer ser polêmico mesmo, hein? Eu tô doido pra Ó. falar os negócios. Ó, Ó, Pai, amor, não faz. Você tem que cortar isso. Vai. e aí eu fiz, né? Coloquei no story, carta aberta aos meus alunos. E aí eu falei algumas coisas óbvias, O óbvio precisa ser dito, Né? mas conte-nos. que eu fazia chamada nas minhas aulas, que eu fazia avaliação surpresa, que isso inclusive é prerrogativa da faculdade, a gente tem as avaliações. Tá no manual. Que eu não dava nota para os alunos, né? Assim, que não era impossível, mas era incomum o aluno tirar 10 comigo, porque eu avaliava com critério. E que mais que eu falava? Acho que foi isso. Tu se Basicamente. sentiria ofendido de ver isso no story da professora? jamais. Não, caralho, eu Pelo tô- amor de Não, Deus. velho, hoje Não, mas é porque todo mundo vem da mentalidade da tiazinha da pré-escola ainda, né? Que vai colocar a estrelinha na testa, que tá tudo bem. Eu acho que principalmente a nossa educação é muito diferente da que vocês, da que meu pai teve, que o professor era rígido, era aquele ser inalcançável, inatingível. A gente foi criado numa cultura de que o professor tem que acolher, que ele tem que respeitar suas dificuldades, legal. que ele tem que ser inclusivo, que ele tem que te entender apesar de quem você é. O problema não é você não conseguir, é ele desistir de tentar te ensinar. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com essa realidade dentro da faculdade, que quem tá ali não é aquele pedagogo, a galera do Paulo Freire, que me perdoe, mas é um médico te ensinando medicina, alguém te ensinando a ser outro profissional que vai enfrentar o mercado de trabalho, a galera assusta. Então, tipo assim, eu vou ter uma prova surpresa. É o paciente surpresa que vai chegar, o paciente bomba. Eu cobro apresentação pessoal. O seu cliente vai cobrar apresentação pessoal. Só que a gente não entende isso. Que a gente saiu da mão da tia que dava doce na mão da gente, entendeu? A gente, aliás, eu acho que a realidade da faculdade particular, muitas vezes, é de quem pagava uma escola particular cara que fornecia todo o luxo pro aluno, que fornecia toda a mordomia, que fornecia todo o carinho, que lá dentro a gente não vai ter. É a melhor definição do que eu já vi, Perfeito, velho. Entendeu? eu achei Perfeito, incrível. Achei Mas eu incrível acho que é por isso que a Não. gente sofre um pouco. Não, mas assim, Perfeito, o mas que eu- conta o que aconteceu. Não, o que eu queria eu achei interessante. O Pina me conhece um pouco da minha atuação como docente. O Pina já me acompanhou Acompanhei. em muitas aulas. E. Muitas boas, por sinal, viu? Obrigada. Fala um pouquinho pra você ver o que acontece na brincadeira. Ele é doido. E no momento profissional hoje, eu posso falar que eu me acho, assim, uma professora muito empática, sim, de certo modo, com os alunos que estão ali junto comigo. Mas eu não deixo de ser exigente. Então, você entender a individualidade do aluno, o aluno tem uma dificuldade, te apresenta, professor, eu tenho uma dificuldade nisso, nisso e aquilo. E eu falar, cara, vamos lá, eu vou te ajudar. Porém, eu preciso te avaliar. Porém, eu preciso saber se você tem condições de passar de semestre. E se você não tiver condições de passar de semestre, eu preciso ter a responsabilidade de falar assim, meu amor, eu respeito suas dificuldades. Eu respeito o que você passou para chegar até aqui, mas você ainda não tem condições de passar para frente. Você vai precisar fazer de novo. Eu acho que isso não é não ser empática. Eu acho que isso não é não ser acolhedora. Eu acho que isso é ser correto. E eu falo assim, que a minha maior... eu não tô ali... Eu costumo falar pra ele, eu não tô aqui pra fazer amigos e nem ganhar seguidores. Porque, né, o pessoal geralmente me acompanha nas redes sociais. Eu tô aqui pra ensinar vocês um pouco do que eu sei. E pra me comprometer com isso. O meu comprometimento aqui é com o futuro médico de vocês.
e mais do que o futuro médico deles, com os pacientes que eles vão atender. Porque eu falo, cara, vocês vão cuidar de mim, vocês vão cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha família. É com isso que eu me preocupo. Então, mais do que passar a mão, mais do que vocês me xingarem e eu ser motivo de vocês, enfim, rirem ou, sei lá, me chacotearem aí pelos corredores, a minha maior preocupação não é essa. A minha maior preocupação é a formação deles. E, assim, o que eu recebo de devolutiva dos alunos que vão para o internato, antes disso, né, no final do semestre, é: professora, muito obrigada. Você ter sido a professora que me cobrou estudo prévio antes da aula fez total diferença no meu semestre. Recebi mensagem de uma aluna agora há pouco, essas semanas, depois do OSCE, né, que é a prova prática. Professora, muitas delas também. Não, mas professora, obrigada por ter feito do jeito que a senhora fez. Porque o meu OSCE, esse semestre, foi totalmente diferente do semestre passado. Porque eu vim numa construção, eu vim estudando semana a semana. E chegou no final, eu revisei e fui fazer minha prova. E fiz minha prova bem feita. Então, assim, eu acho que eu miro ali. Eu não miro aqui, né? Então, assim, esse susto que os meninos levaram, né, no semestre passado. E aí, enfim, não tinha nem começado, a gente não tinha tido nenhuma aula ainda, né? E eles foram na coordenação falar de saúde mental, que eu estava abalando a saúde mental deles. E eu tive uma conversa muito séria com eles sobre isso depois. Eu falei, gente, o problema é, se vocês ouviram isso e vocês se sentiram mal, diante da realidade que eu vivo hoje como profissional médico, eu digo pra vocês precisam cuidar disso. Se a saúde mental de vocês está comprometida a esse ponto, meus amores, e são meus amores mesmo, vocês precisam cuidar disso. Sabe por quê? Porque das portas para fora dessa faculdade é muito pior. E eu preciso preparar vocês para isso. Né? Então foi mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui ter essa conversa com eles, né, depois de ter conversado com a coordenação de curso e tudo mais, a imensa maioria, eu dei a palavra a eles. Eu falei, falem pra mim o que vocês estão, né, qual que é a impressão de vocês e tudo mais. E exceto aí uma ou duas opiniões, professora, na nossa primeira aula, principalmente na aula prática, a gente mudou completamente a visão a seu respeito. A senhora é extremamente comprometida na hora da RCP, que é as primeiras aulas de ranção de RCP. A senhora ajoelha com a gente no chão, a senhora bate palma no ritmo da compressão, a senhora se compromete, tira dúvida, fica até mais tarde. Então, assim... Rapaz, uma habilidade anestésica em socorrer esse colo. Pô, parecia aquela cena do X-Men, você ouviu o barulhinho? Bota aí no slow motion. Amor, nunca ninguém fez isso aqui. Você. Eu sou única, inexplicável, Era pra testar inabalável. Era. Eu achei que você estava distraído. É assim que eu faço com os meus alunos também. Jogar água neles. Cara, eu vi a viola em caco. Não, mas e assim eu tô falando, claro que opiniões diversas vão haver, né? Tem gente que não gosta realmente de mim, não gosta da minha didática, não se sai bem, mas enfim, essa sou eu, prof. Achei muito, muito bizarro. Acho que depois do que tu falou, eu entendi bem, assim, mas... O que eu achei muito bizarro, irmão, que, cara, é aquilo ali que é faculdade. E não tinha começado as aulas ainda. E aí, cara, você posta aquilo lá e você fala assim, velho, tá muito invertido. Mas aí depois que tu fala sobre isso, né, pô, vocês, Bruno, Renata, foram criados numa escola. A nossa geração tá sendo criada em outra. Mas aí me preocupa também. Preocupa muito. Como é que tá a saúde mental de verdade? Não só a saúde mental, mas as expectativas, sabe? A expectativa em relação ao retorno, isso me preocupa. A expectativa da galera em relação ao retorno, que a medicina vai trazer para eles. Retorno financeiro? Tudo. Todo tipo de retorno. E expectativa em relação à entrega. Expectativa em relação ao que eles estão dispostos a oferecer para chegar lá. Eu tenho me preocupado um pouco. Esse fato foi um exemplo. Eu falei, gente, vocês estão na conversa que a gente teve, na reunião que a gente teve, o que vocês esperam diferente disso, de uma faculdade de medicina? Vocês esperam que o professor dê nota para vocês de graça? Aí, naquela oportunidade, eu já tinha dado uma aula para eles. Eu falei, sabe por quê que é raro? Não é impossível, mas é raro tirar 10 comigo de atitudinal?
Quantas pessoas saíram hoje de uma aula de 50 minutos para beber água e ir no banheiro? 50 minutos, vocês não estavam tendo aula antes. Vocês vieram de casa. Em 50 minutos, vocês não aguentam ficar sem beber água para prestar atenção no raciocínio de uma aula. Vocês não aguentam segurar um pouquinho. Desculpa, mas não dá para segurar. Quantas vezes eu pedi para vocês fazerem silêncio para eu poder falar? Então, assim, é por isso que não é comum tirar 10. Não é porque eu sou uma filha da mãe. É porque, pô, vocês não colaboram, né? Muitos de vocês não colaboram. Então, essas expectativas estão me assustando um pouco. Eu acho que é necessário amadurecer um pouquinho. Aqui a gente está falando de aluno do segundo período também, né? Eu acho que eles vão calejando com o passar do tempo. Eu espero que sim. Mas eu me sinto responsável por trazer um pouco mais para cima no sentido de exigência. Sou uma professora médica. Eu não sou professora de formação, né? Sou professora de orelhada, não tenho formação acadêmica para ser professora. Mas, pô, eu sou uma médica ali que está ensinando futuros médicos. Eu me sinto responsável por isso, sabe? Então, vai um pouco aí. Nossa, mas que papo denso. Agora, pois Não era pra ser assim, não. Achei que a gente ia ficar brigando aqui, eu e o Bruno, o Pina discutindo defendendo. a relação. O podcast Terapia de Casal é outro. É Desculpa, outro. eu sempre confundo. Mas isso é interessante mesmo, igual a senhora estava falando do pessoal que não consegue prestar atenção e realmente não consegue. Eu acho que, de novo, é um conflito geracional. A gente estava até discutindo sobre o pós-plantão esses tempos atrás e o uso das plataformas, né? Então, cada vez a gente tem um tempo mais reduzido para aprender a atenção das pessoas. Eu acho que no vídeo a gente tem entre 20 segundos para aprender a atenção da pessoa. Dali para frente você não prende mais. E os episódios de 1 hora e pouco, a média de visualização, de retenção dos maiores podcasts do Brasil, episódio de 1h30 até os 20 primeiros minutos. Então, assim... Isso de entretenimento, né? Isso de entretenimento. Vá lá para algo que a pessoa tem que produzir, que às vezes ela não entende e que outras vezes ela nem tem interesse ou ainda nem gosta. Ah, isso aqui não é da minha área. Precisa raciocinar. Não preciso raciocinar. Mas aí que tá o ponto. Um aluno, eu falo pra eles assim, você agora não tá no momento de decidir o que você gosta ou o que você acha que você vai usar ou não. Você tá aprendendo feijão com arroz pra daqui a pouco você direcionar. Não existe uma maturidade ainda acadêmica para selecionar isso aqui não é importante, isso aqui é importante. Então, assim, é um conflito mesmo, assim, é uma geração que vem se comportando de uma forma bem diferente, né, de como a gente, que tá ali como professor, precisa adaptar, precisa. Tanto é, Pina, que as nossas aulas eram de quanto? Uma hora aí? De 40. 1h40. A gente tinha aula de 1h40. Hoje são 50 minutos. Agora eu vou te falar, o desafio que é pro professor fazer uma aula, uma palestra, hoje aqui a gente fala palestra, de 50 minutos para explicar um tema médico, cara, não adianta, existem coisas que vão demandar. Tá só uma vez. Que vão demandar esforço cognitivo, cara. Vão demandar de você sentar a bunda e estudar, pô. Porque ali é um professor que tá mastigando para você, é uma coisa que no livro você vai demorar muito mais tempo. Então, algumas coisas mudam, porém, outras coisas eu acho mais complicado mudar tanto assim. Eu acho que, de repente, a perda vai ser maior que o ganho em alguns aspectos. Então, exige um pouco mais de força de vontade, sabe? Força de vontade, eu falo no sentido assim, que é uma habilidade que exige você falar, vou sentar e vou estudar. Não é assim, espontânea, não. É uma habilidade treinável. Pela força de vontade, eu vou me treinar, ficar aqui e prestar atenção o máximo que eu puder. Não, e vocês ainda tem algo que é a metodologia ativa, né? Então, não é dar aula expositiva, é dar aula, dançar, dar cambalhota, colorir o Rebolar áudio nos no trilhos. soltar um aroma na sala, porque cada um tem um jeito de aprender. É um aprendizado pra todos os lados, cara. E o senhor acha que esse aluno dela do segundo período, quando ele chega no internato, ele evoluiu ou muitas vezes ele estacionou? Cara, eu não tenho muito a métrica de como que tá a galera do segundo pra como que ficou no internato, porque às vezes que eu acabei dando aula, eu não consegui pegar todo esse segmento, né? Mas Você pega sexto. mas o pessoal do sexto e tudo mais, o que eu vejo? Há uma evolução, em sua grande maioria. Mas ainda tem gente, e não é uma parcela muito pequena, mas ainda tem gente que acha que as coisas vão cair do céu.
Ainda quando a gente fala sobre carga horária dentro do internato, sobre o que significa internato, sobre se dedicar. Pô, se dedica, vai lá e vai atrás, não sei o quê. Fala, tá, mas quantas horas eu tenho que ficar dentro do hospital? Fala, velho, se você não quiser ficar nenhuma, você não é obrigado. Quando que começa com esse tipo de pergunta pra mim, a galera que tá entrando no internato e eu coordeno, ele vem com esse tipo de pergunta, talvez eu sinta o que eu senti quando eu vi os alunos reclamando do post da Renata. Que é do tipo, cara, meu... Esquece É um desânimo, hora, né? A gente fica... esquece, só pensa que é tua formação, só pensa isso. Se a professora não dá ponto, problema, pensa que é tua formação, que tu vai ter que, talvez, se esforçar um pouco mais. Mas é tua formação. Poxa, e que bom que a gente vai ter que se esforçar mais. Não Assim, é. não é pro meu bem não, cara. É pro seu, entendeu? Eu não tô fazendo isso por mim, porra. Eu gosto muito daquela frase que o Muzi fala sobre, tipo, que amanhã seja um dia muito pior, porque significa que eu venci o hoje, né? Que eu venci a dificuldade do dia de hoje e que se amanhã for igual a hoje, não evolui em nada. E realmente, você vai crescendo de período, vai crescendo as dificuldades, mas você também vai se tornando mais apto, porque se você não for apto, você fica. E às vezes o pessoal coloca a culpa, o professor me perseguiu, o professor não quer que eu passe, não sei o que. Cara, só que tu não estava apto. É o que eu falei no início, é uma irresponsabilidade, é um comprometimento nosso, não é com Isso não é uma relação de compra e venda. Você não entrou na faculdade, você vai sair daqui 6 anos com diploma. Eu falo pra eles assim, vocês não estão pagando parcela do diploma de vocês. Exatamente, isso não é um financiamento. Vocês não estão parcelando o diploma de vocês, entendeu? Então, assim, teve um semestre anterior que eu tive um papo, assim, também com os alunos, do tipo, professora, mas a gente foi prejudicado na prova, ou, porque desse jeito eu vou reprovar, porque não sei o quê. Eu falei, meu amor, me desculpe, mas se você não tiver condição de passar, você não vai passar. Você está matriculado no segundo período, no sexto período, sétimo período, internato, não significa que semestre que vem você vai estar no próximo. Você vai estar no próximo se você cumprir o que você precisa cumprir, se você atingir os objetivos de aprendizagem. E isso, pra mim, e olha que eu nem sou tão velha assim, né? Olha, sou uma jovem senhora de 30 anos. Mas, assim, isso pra mim é uma coisa óbvia. Óbvia. E minha mãe cobrava isso. Minha mãe não queria que eu passasse na escola. Se ela tá ruim, ela vai ficar de recuperação. Hoje tá diferente. Entendeu? Então, olha como é diferente. Hoje tem pai indo lá na coordenação falando assim, o professor não passou meu filho. Eu recebi mensagem agora há pouco. O professor não passou meu filho. Gostaria de saber o porquê que o professor está perseguindo meu filho. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu até falo pro Bruno, eu falo assim, eu não dou ponto pra ninguém. Essa nota é sua. Você tirou. Eu não te dei ponto. É isso que é sua nota. Por isso tem critério, né? Por isso tem critério. Pra não ser subjetivo. E no internato, cara, o que eu vejo assim, há uma evolução. Eu consigo ver da tua turma, que eu peguei o quê? No sexto período? Sim. Sexto período, né? Sexto período pra agora eu consigo ter essa métrica, né? E aí eu falo, pô, realmente vejo que muitos evoluíram. Muitos ainda, mas ainda tem alguns que ainda vem com aquela cultura ainda do tipo, me dá um ponto, deixa eu fazer alguma coisinha aqui. Uma atividade, tipo, a professora eu posso fazer um trabalho, amor, não tem. Eu já te falei, não falei lá no começo do semestre que a gente tem uma aula que a gente fala quais são os critérios avaliativos e tudo mais. Tinha lá atividade extra? Não tinha. Por que eu vou abrir esse precedente pra você? Eu penso disso. E tu vê isso também nos teus colegas, não vê? E assim, deixa eu falar uma coisa. Aqui parece cruel, mas assim, gente, isso é um semestre todo, tá? Isso é um semestre todo. Então, eu sou da professora que fala. Eu percebo quando o aluno vinha bem, ele começa a ir mal. Eu falo, o que tá acontecendo com você? Você não tá bem hoje, né? O que foi? Tá precisando de alguma coisa? Eu costumo abrir esse espaço e dar esses feedbacks durante o semestre. Quer dizer que o aluno, ele teve a oportunidade de durante o semestre. Não foi aquela coisa assim, papo. Não. Houve uma construção durante o semestre. E aí, poxa, pro aluno no final, não vai ser com um trabalho extra, cara. Não vai ser, entendeu? Não vai ter esse tipo de negociação. Pelo menos no momento atual, não é a política que eu gosto de... Carrasca, Eu sou, não. Eu sou enjoada. Eu falo assim, eu amava. Chata não, enjoada. Falou, gosto de ser vista como enjoada. Sabe por quê? Você é paciente. Você prefere ser atendido pelo médico gente boa, bacana, descolado, ou pelo aquele médico enjoado, que gosta de tudo certo, que é comprometido? Eu falo isso pra eles. O meu paciente, o perfil de paciente que eu atendo, é o paciente que quer um médico enjoado, porque é um médico detalhista, é um médico
competente, é o médico que vai propor o melhor tratamento, é o médico que eu vou sentir confiança. Não é aquele cara, não, tá tudo bem, a gente dá um jeitinho, nananã, meia boca tá bom. Não. O seu potássio caiu, mas vamos fazer um trabalho extra. Entendeu? Ó, Tá bradicardizando, mas... às vezes a gente vou faz dar uma, meio pontinho aqui. a segunda prova. Na segunda prova. A recuperação. Mas isso eu acho que vem muito do que o senhor falou de prolongar e terceirizar a educação médica. Tipo, Jogar achar pra que é a residência. residência que vai resolver, né? Tem Às muita vezes a gente culpa até acha é que nossa, cara. A gente fala assim, na residência ajeita. Na residência é Eu já jeito. Não vejo muitos... ajeita. E aí nessa, Não ajeita. Não Eu vejo muitos colegas falando isso, né? Muitos médicos professores falando isso. tem uma brincadeira que eu faço, mas que assim, você percebe que é a mentalidade de muitas pessoas, que é, eu falo, né, cara, eu quero fazer ortopedia, faço medicina porque é pré-requisito, entendeu? Uhum. Mas na cabeça de muita gente isso é um fato. É, Eu vou fazer minha faculdade aqui em 6 anos, aí daqui 6 anos eu faço, sei lá, cardiologia, porque meu pai é cardiologista lá no interior, e aí ele vai me ensinar o que ele sabe, eu toco o consultório dele. Aí se no meio do caminho aparece um professor que reprova ele em endócrino, cara, ele fica muito valente. Porque ele acha que ele é o senhor da razão, que ele só precisa de um segmento. O professor tá ali pra passar ele pra Aí frente. depois, então- sabe o que acontece? Ele detesta cardiologia, ele vai fazer uma Exatamente. especialização em nutrologia. É. Ou em endócrino. Ou endócrino. E que muita gente Geralmente a muda, teoria, né? Fica geralmente é a teoria da mediocridade, né, cara? A teoria assim, a hora que o cara se esperta, ele já tá no meio do curso. do curso. Aí ele fala assim, velho, eu já tô no meio do curso, eu não vou ficar estudando pro curso que já passou muito tempo, eu perdi muito tempo, então eu vou estudar só os cursinhos de residência porque eu vou passar na residência top. Aí ele pensa ele não que sabe. estudar medicina é estudar pra residência. É. Aí ele chega na residência e fala assim, velho, passei na residência fodida, Mas eu vou só que fazer. aqui é tocação de serviço, então eu tenho que aprender a tocar o serviço, eu tenho que saber como é que funciona o sistema, depois eu estudo. Aí quando dá o R3, ele vai falar assim, pô, mas eu quero fazer uma sub, então eu vou acabar tendo que estudar pra passar na sub. E vai terceirizando pra frente até o momento que ele chega no precipício, que é o mercado de trabalho. Aí ele fala, e agora? E aí Não- ficou um bocado de coisa pra trás. Ficou muita coisa pra E trás. aí, pra gente não deixar essa bola de neve ficar tão grande ou tentar evitar, o que a gente faz? Enquanto o menino tá perdido, a gente cobra. É, Aí ele, mesmo perdido, estuda. é. Aí lá na frente ele fala: olha, Fez sentido. fez sentido. Nossa, aquela filha da professora Renata tinha razão. Ei, rapaz, eu peguei um cara falando mal de você no elevador. Eu dei muita pina, eu dei muita risada, velho. Meu Deus. Eu vinha com o Júlio. É raro, mas acontece Eu vinha com o frequência. Júlio, saindo da faculdade. Aí eu acho que eram os alunos da Renata no elevador e a menina, Júlio, deixa eu ver a prova aí, que era a prova da Renata, tava na mão do Júlio. Aí o Júlio ficou meio assim, Júlio é meu monitor de desconcertado. rounds. Júlio é monitor, né? Eu fiquei meio assim, ela ficou meio, o Júlio ficou desconcertado, né? Porque eu tava ali, só que ele não queria falar. A menina, não sei se tocou, ela parou. Aí o colega que tava na frente começou a falar da Renata. Não, eu não quero ver prova não, só quero que a Renata me dê os pontos que eu mereço. E aí o Júlio começou a suar, né? Aí eu falei, deixa quieto, eu vou falar nada. E o Júlio não abre a boca. Ele fica na dele, quietinho. Só vendo E o PT. tinha um outro rapaz que ele se tocou. Ele me conhecia você, enfim. E ele não queria falar, velho, que eu tava ali perto. E a gente não, elevador. Saímos do elevador, eu falei, eu vou segurar a porta, quero que eles vão na frente. Quando eles foram na frente, esse rapaz que se tocou quem eu era, chegou no ouvido do cara e falou alguma coisa, acho que era eu. E aí, velho, o cara chegou atrás do Júlio. Ele é marido da Renata? E eu do lado. Aí eu falei, caralho, eu sou marido da Renata. Prazer, tudo bom? Aí ele virou pro Júlio de novo. Mas ele ouviu o que eu falei? Não, ele tem um problema de audição, ele não ouve bem do ouvido direito. Se eu não ouvir, me conte. Aí ele falou alguma coisa e eu falei assim, irmão, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu te Pode ficar conheço. tranquilo, eu não vou perguntar seu nome não, eu te conheço. Nossa, Deus. Pesou na mente do garoto. Meu amigo, aquela noite do cara acho que não foi boa. Ele não dormiu, não. Acho que não foi boa. Dormiu, Mas deixa eu te não. falar outra coisa. Vamos mudar de pau pra cacete aqui o negócio. Você foi paciente esses dias, né? E muita... Dos seus alunos. E dos seus alunos, né? Aham. Seus alunos... Eles Eles são rodaram meus lá? colegas. Mas não entraram no quarto, não sei Eu não porquê. deixei. Eu falei assim... Não. Qual a lógica que eu ia deixar o interno ir lá fazer pegar uma minha gasa? função nunca. A hora que eu mandei pra UTI, que eu sei que tem internato, eu já cheguei nos internos e falei assim, a Renata chegou. A Renata chegou. Eu Então só você vou não- falar isso. Não, doutor, vou lá. Eu falei, você não vai. Você não vai. Era E isolamento. ninguém mais vai. Um ou dois eu dava? ISO 1, né? Pois um.
E aí você teve esse problema de saúde, né? E teve a repercussão gigantesca, né? 100 mulheres me adicionaram no Instagram. Você pira, Pina. Você pira. Eu ganhei Pina. 100 e poucos seguidores. 90% era mulher. Ele já Mas tava Renata não colocando tem. lá. Não, porra, velho, o povo não espera nem eu morrer, cara. A Renata não tem isso. Não Ele é já brincadeira, tava velho. Eu posso colocando na mostrar. descrição lá, viu ou não deu. Volta. Paga. Casado com. Passou. Cara, pasmem vocês, miglecitas. Neste tempo que estive adoentada, ganhei o quê? 12 seguidores. Meu marido ganhou 100 seguidoras. Tudo mulher. Eu gosto porque estavam tudo preocupados. Mandar Preocupada. mensagem, Querendo miglezita, notícia. como é que E tá? aí a Tu tava Nora, lá tava na hora fudida, dobrada, tu- 35, 40, 60 É, melhora. Tu ia Como é que responder é? as miglesitas? Não É. ia, eu tava fornecendo boletim Ele foi médico. dar o acredita? apoio, né? O povo antigamente esperava morrer e às vezes não esperava esfriar o corpo. Não esperava nem morrer. Tinha a missa do sétimo dia antigamente. Né? É. A missa Mas do sétimo dia era pra dar o A geração o mais liberto. imediatista. É, Né? mais Eu imediatista. não espera- Mas eu já vou dizendo pra senhora, viúva é quem morre. Viu? Viu, meu quê? Disciplina. Viúva é quem morre. Esse Pina, eu também não quero não entender o que ele tá falando. Mas vamos lá, voltando ao que realmente é de interesse. Como que... A galera tava perguntava muito pra você sobre como que é, né? Essa questão do tipo, uma hora você tá ensinando medicina, tá sendo médico e do nada você se vê meio que de mãos atadas, né? Sem saber o que fazer. Completamente. E aí, como é que foi esse período dentro da UTI? Conta o que aconteceu e Tá. como é que foi. Eu tive um choque séptico, né? Uma sepse urinária, que evoluiu para choque séptico. E fiquei aí uns 5 dias na UTI. Tive alta o quê? 15 dias, né? Mais ou menos. Eu comecei a ter crises de cálculo renal, né? Fiz umas 2 ureterorrenos em 2 meses. Tava formando muito cálculo. E aí tive mais uma crise. Sabia que tinha um cálculo à direita, estudo à esquerda. Sabia que tinha um cálculo à direita. Comecei com um novo quadro de cólica renal. Um pouco mais branda, passou com tramal. Fiquei em casa, fui começando a fazer terapia expulsiva. Resumo da ópera. Infectou. Provavelmente eu já tinha uma bactéria ali. A hora que fez a hidronefrose, né? Obstruiu, não saía mais urina. Começou o somebody love das bactérias lá no meu rinzinho e fiquei séptica. Dei uma tigrada. Demorei para ir pro hospital. O Bruno tava viajando. Quem foi me buscar em casa, Foi me uma socorrer, mosca. foi uma mosca. Uma mosca. mosquinha. Ela chegou lá, eu tava séptica já em casa. Hoje eu tenho consciência que eu tava séptica. Eu tava muito ruim, eu tava desidratada, tava Mas febril. você teve disfunção renal, disfunção hepática e hemodinâmica. E né? plaquetopênica. Tava com todos os critérios. Eu tava com plaquetopenia, disfunção hepática, tava com alteração de nível de consciência e depois troquei. Taquicárdica. É, tudinho. E aí, uma música me levou pro hospital, o Dr. Bruno Jacobino tava lá, fiz a tomo, realmente, hidronefrose, tudo aquela parada toda. Fui pro centro cirúrgico de novo, terceiro ureterorreno, passamos o duplo J, e aí eu choquei, né? Mexeu no vespeiro, né? E aí eu choquei e fui direto pro centro cirúrgico. O Bruno tava viajando, tava em São Paulo. Quem tava cuidando de mim, além da mamústicas, era o Dr. Bruno Jacobino, Dr. Hugo. Hugo. E o Dr. Pedro, né? Urologista. Urologista. Claro. E, cara, foi esquisito. Foi bem esquisito. Eu dei uma... Assim, a princípio, ok, pensei, tá, tô com uma infecção, vou tomar um antibiótico, vou precisar dormir no hospital, né? Não vou pra casa. A Bela vou ter que dar um jeito com a Bela, porque não vai dar pra vir. E aí, a hora que falaram assim... Primeira hora que eu vi minha pressão caindo lá no centro cirúrgico ainda, eu falei, será que isso é efeito da anestesia? Eu tô meio sedada ainda. E a mamústica começou a ficar nervosa, começou a filmar gotejamento do soro, mandar pro Hugo, o anestesista vinha, fazia um vasopressor, a pressão, 48 de PAM, uns trem assim, eu sonolenta. Enfim. Renata, você vai pra UTI. Eu falei, como é que é UTI? Não, precaução, né? Não sei o que, você tá meio ruimzinha. Tem critério também pra UTI? Melhor você ir pra lá, o Bruno também achou melhor, ele tá longe. A hora que eu cheguei na UTI, foi um momento que eu assustei, assim. Eu lembro que eu tava na maca
E eu olhei pro lado, meu vizinho de leito era um senhorzinho traqueostomizado, sabe? E ele tava dormindo, né? Tava sedado. E a hora que eu olhei pra... Eu fiquei mal, assim, a gente até percebeu. Eu dei uma assustadinha. E eu comecei a chorar. E a hora que eles me passaram também do leito pra cama da UTI, começaram a me monitorizar, me vestiram uma fralda, cara. Uma fralda adulto, sabe? E eu tava sondada e tal. Aí eu falei, cara, que estranho isso aqui. Comecei a olhar, assim. E eu trabalhei na UTI já, né? Trabalhei alguns anos na UTI. Aí começaram a me monitorizar e tal, eu tava chorando. Eu fiquei assustada. E a Cíntia percebeu, o Hugo percebeu, tentaram me confortar e tal. E eu falei, não, gente, pode ir embora, tá tudo certo, não sei o quê. E eu só de olho na minha pressão, né? Só de olho no monitor, só vendo frequência cardíaca, pressão e tudo. Minha pressão não subia, já tinham feito volume. E aí, o pessoal foi embora. E o Hugo falando assim, vamos pegar um calibroso, acesso calibroso, que aí se precisar, de repente, entrar com um vasopressor, 6 horas de vasopressor, dá pra fazer na periférica, tal, calibroso, não dá nada. Beleza, a hora que eles foram embora, deu um tempinho, minha pressão ainda lá embaixo. O plantonista chegou e falou assim, Renata, a gente vai precisar passar um central. Foi aí que eu... Aí eu falei, daí a Renata me mandou, vai passar um central. E o plantonista era ortopedista. Só que eu não sabia, claro. Fina, eu tava em São Paulo. Em São Paulo. Tinha passar um central. E o plantonista era Era ortopedista. ortopedista. Não, era residente de ortopedia. Entendeu? Mas vocês não sabiam ainda. Sabia. Sabia? Rapaz, chegou aqui ligeiro. Pina, eu liguei para a Ariadne e falei, Ariadne, freta um avião. Freta um avião. Bruno, é caro. Eu falei, eu não quero saber quanto custa. Me tira daqui. Quantas vezes parcela. Manda eu embora, pelo amor de Deus. É. Mas assim, a brincadeira à parte da ortopedia, mas quando falou que ia passar o central, eu desesperei. Eu fiquei... Porque é invasivo, né? Não, e assim, você já passou... Desculpa, a gente já passou centenas de centrais na vida, né? Você vai lembrar de quais naquela hora? Só dos que deu errado. Os que deram Só do ruim. pneumotórax. Você vai fazer um pneumotórax, vai fazer um hematoma, uma punção inadvertida, vai rasgar a artéria, vai ter que entrar com PDFE, Aí a merda vai pra frente. Foi, e aquela hora eu assustei. Eu fiquei assustada mesmo, eu fiquei... Cara, é muito estranha ali essa sensação do tipo, você sabe mais ou menos o que tá acontecendo, mas você... Eu não sei, é estranho. Uma mistura de, sei lá, medo com... Ai, angústia, você não tá acreditando, eu acho. Parece tudo muito esquisito. E eu rezava muito, assim, eu lembro que quando ele pegou o jugular, né? Pensava, pelo menos vai comprimir, né? Se der alguma coisa. Faz pra comprimir, Véi, médico né? é muito filha da puta, né, velho? A gente não... Porra, o ter o conhecimento é a tragédia do ser humano. Ô, passa esse dilatador direito aí, pô. Nossa, cara. Não, a Renata de olho o tempo inteiro em monitor, velho. O tempo inteiro. Uma hora tiraram, acho que o meu oxímetro, não sei o quê, não sei pra quê. Aí, a hora que me cobriram, eu falei, coloca o oxímetro pra mim, por favor. favor. Você começar a saturar, né? Aí, uma coisa que me marcou também muito, o central foi algo que me marcou muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Muito, acho que eu percebi que o negócio era sério ali. E aí, a hora que ele tava passando o central, primeiro que você sabe tudo, né, que o cara tá fazendo. Agora ele tá fazendo isso, agora ele vai fazer aquilo, agora ele vai fazer aquele outro. E eu pensava, eu lembrei do senhorzinho, meu vizinho. Eu falava, cara, agora só falta o tubo, né? Porque eu tô de sonda, tô de central, se der ruim, eu vou pro tubo. E eu queria... E o plantonista era ortopedista. Essa parte eu não sabia, claro, com certeza. Senão eu tinha contratado, não, eu tinha ligado pra algum anestesista. Vamos falar, o cara é bom, velho. Não, todo mundo fala bem dele. Não, ele é plantonista de UTI faz tempo. Ou lá no CEUP, eu falando com os colegas hoje. Não. Até o pessoal do CEUP sabe da fama boa que ele tem. Não, ele é fera pra caralho. Diz que o pessoal da Ortopedista, residência... né? Da residência dele fala, cara, você tem que ser menos médico, pô. O pessoal fala assim. E aí... um detalhe aqui, eu achava que o fio guia não dava nada, cara. O fio guia acho que foi o que mais incomodou na hora de passar. Acredita? Acho que Imagina. saindo, raspando.
Mas tá bom. E aí passou a hora que eu vi que eu sobrevivi, né? Que não aconteceu nada. Eu olhei pra pressão de novo, olhei pra saturação de novo. Aí eu falei, tá bom. E eu lembro que eu queria, assim, que o tempo passasse rápido, porque você chegava 11 horas, né, da noite. Uhum. E aí eu fiquei lá meio sem entender o que tava acontecendo. A hora Assim, que você chegou, foi uma paz, assim. Tipo, eu falei, cara, agora... não tô Tipo só. assim, tipo, se der alguma coisa... Se tiver que abrir a Se barriga, tiver que abrir. é nóis. Se tiver alguma coisa, eu vou ter Você alguém aqui. já pensou em escrever um livro disso daí? Um relato, alguma coisa assim maior? Porque, Não, sabe o que pensei. eu tô percebendo? Eu acho que eu nem comentei contigo isso. Numa mesma pessoa, a gente tem as duas visões. Você nunca pensou isso, pelo menos nunca externalizou pra mim, por exemplo? Enquanto você trabalhava na UTI, você trabalhou anos e plantões direto e tudo mais, sobre essa sensibilidade. A gente tem sensibilidade. Eu trabalhei na UTI, trabalho operando pessoas, a gente tem a sensibilidade com o ser humano doente na nossa frente, mas a gente talvez não tenha, pelo menos eu não tenho essa sensibilidade tão aprofundada, onde cada movimento invasivo, pouco ou muito, gera uma resposta. Porque você olhava até a hora, o oxímetro, quando que ia fazer uma punção. Você sabia que precisava de uma gasometria. Você sabia disso, mas você sabia que ia doer, que tinha aquilo, blá blá blá. E muitas vezes a gente está no plantão e a gente pega a rotina de exames e a gente não para pensar, poxa, isso aqui vai ser. Outra coisa, deixa eu te falar. Por que o povo do laboratório vai de noite pegar colher Não exame? sei, cara. Cara, você tá dormindo. Às vezes é a hora que você pegou no sono. Não O povo vai sei. lá te furar, sabe? Não sei. Meu, E o dói pra detalhe caceta. do Muda detalhe, tudo, né? assim. E assim, eu vi que a gente como ser humano, a gente tem uma visão e uma sensibilidade muito ampla, né? Então, assim, a gente tem sensações a partir de vários estímulos sensoriais. Então, assim, luz, som, frio, qualquer coisa. E você tá num leito de UTI, você tá absolutamente vulnerável a tudo, porque tem uma medicação correndo na sua veia, você tá com uma sonda vesical, e você tá com, enfim, monitorando várias coisas, tá? Poderia também, sei lá, tem gente que tem dreno de tórax, tem enfim, várias coisas. Mas, e isso esse grau de invasão, assim, te deixa absolutamente vulnerável a tudo. E o ambiente externo é mais, às vezes, hostil do que a gente pode ter ideia. Por exemplo, uma bomba de noradrenalina, uma bomba de potássio, que foi o caso que eu precisei repor e precisei usar, apitando, é um inferno na orelha de quem tá doente. Nossa, velho, é foda. Um monitor apitando, tipo, o bip, e às vezes até a saturação, às vezes eles colocam lá pra apitar quando tá em 90. Qualquer coisa, se tá em 90, não sei. Saiu um pouquinho do dedo, foi pra 90, aquele negócio, aquele alarme. Cara, ali na tua orelha, somado à luz que nunca apaga. Nunca apaga. Ali do meu quarto apagava, mas assim, a luz do posto, né, médico ali, fica ligado o tempo todo. E todas as vezes que... Não estão entrando no teu quarto para coletar exame para fazer nada, mas estão entrando no quarto do vizinho do lado, depois do vizinho do outro. Então, são vários os estímulos. E aquilo vai te deixando num grau de alerta e num grau de irritabilidade que é só vivendo ali para saber mesmo, assim, como a gente fica vulnerável em vários aspectos. Outro exemplo. Teve um momento que a bomba parou, a bomba de Nora. Deu um bug, como sempre, né? Aquelas bombas param. Amor, sabe, eu só fico lembrando de alguns hospitais que a gente já trabalhou públicos em que eram infinitos leitos e se não era bomba de um, apitando era outra. Cara, aquilo é desumano. É desumano. Aquilo é desumano. E não tinha nem individualização nos leitos, então um era do a lado luz do outro. acesa. Aquilo, eu pensava muito nos pacientes que a gente viu durante a residência, durante a nossa atuação, principalmente no SUS, tá? Que é mais precária ainda a questão estrutural. Meu Deus, como eu me sensibilizei com isso. Como eu me sensibilizei. Porque, cara, desculpa, é desumano. Eu vou voltar a falar da fralda. Gente, aquilo é um inferno. Aquele negócio esquenta plástico. Esquenta sua bunda, entendeu? E você tá com frio nas pernas e nos braços e sua bunda tá suando, cara.
E ela fica grande. Tipo, não é uma fralda igual a da Bela que a gente coloca que fica certinho. Você se mexe, ela fica grande, ela fica... Aquilo te tira um pouco até da dignidade, sabe? Eu lembro que eu falei com uma amiga e tive a ideia de pegar aquela fralda de pós-parto, né? Que é tipo uma calcinha. Aquilo melhorou a minha qualidade de vida dentro da UTI 200.000%. E quem não tem condição de... Porque você Não tem comprou. condição. E deixa eu te falar, o paciente que não consegue comunicar esse Que tá desconforto, incomodando. E que sente. sente, ele tá suando lá embaixo. Aquilo tá pregando, entendeu? Você entende? Que às vezes é uma coisa que quem não tá ali nunca parou, nunca achou. E se o paciente reclama, fala, nossa, aquele paciente, nossa, reclamando até da fralda. Às vezes a gente fala isso. Ou, olha, desculpa, mas não tem como você ficar sem fralda. Às vezes tem. Sabe o que o pessoal fez antes de chegar a fralda lá pra mim? Fez uma fralda de lençol. Eu queria abraçar aquelas pessoas. Porque ficou mais confortável, sabe? Então, assim, é surreal. Aí eu tava falando da bomba, né? Aí a bomba de Nora parou uma hora, deu bug, como sempre, eu sabia. Eu ia até mexer pra desobstruir, porque eu sei mexer na bomba. Falei, quieta, Renata, que você é paciente, tá? Aí veio, era de manhã, a mãe tava lá, a mãe tinha dormido comigo. E veio alguém mexer na bomba e eu tenho pra mim que essa pessoa fez um bolos sem querer de Nora. Irmão, eu achei que eu ia morrer ali. Ah. Eu achei que eu ia morrer ali. Eu achei que tinha estourado um aneurisma dentro da minha cabeça. Eu senti muita dor de cabeça e eu me senti PM muito foi pra mal-estar. 130, velho. Eu senti muito mal-estar, e uma dor. E eu não conseguia falar pra pessoa. Teve uma hora acho que eu comecei a bater a mão ou balançar a cabeça e a minha mãe viu. E a minha mãe falou que você tá bem, aí eu consegui, né, comunicar com ela que não tava, ela tá passando mal. Aí veio o técnico, outro técnico, não sei, mediu minha pressão, tava estourado, tava lá em cima e tal. Falei, cara, que bizarro. Pra morrer, você basta estar vivo. Imagina com acesso central correndo Nora, tipo assim, entende? Aí você fica pensando, quanta gente já passou assim, sabe? Sei lá, eu tava numa UTI particular. Não que o atendimento seja menos, mas tinham poucos pacientes, tinham muitos profissionais, eles podiam me dar atenção ali. E algumas coisas acontecem mesmo. Mas é foda, sabe? É foda. É meio foda, assim. E eu não tenho nada do que reclamar da equipe, tá? De nenhuma das duas UTIs onde eu tive. Pelo contrário. Cara, incríveis. Foram poucos as coisas. Mas a galera do laboratório é meio estressada, né? Mas, assim, fora isso, o pessoal muito gente boa. E atencioso e tudo mais. Imagina quando a gente pega, às vezes, quando você tá estressado, trabalhando, e você vai atender um paciente num grau de vulnerabilidade desse, e você não é tão gentil quanto você poderia ser. E tudo que aquela pessoa tem naquele momento é o contato ali com você. Às vezes ela não pode ficar com o celular ou nem nada. Recebe visita uma vez no dia. Eu tinha amigos, colegas médicos que iam lá me ver e ficar conversando comigo, me distraindo. Mas não é todo mundo que pode. Foi pancada, história foda pra caralho, velho. É meio... Quem viveu de perto, assim, é foda. E assim, uma coisa que eu não esperava é o pós-UTI. Acho que eu fui ter dimensão da gravidade do que eu tive quando eu cheguei em casa, porque eu consegui ter noção da minha limitação. Porque enquanto eu tava lá, lá na UTI, naquele leito, em que eu às vezes não podia nem me movimentar, ir pro banheiro sozinha, porque quando eu tava com a Nora, né, e tal, ok, tava ali limitada. Agora, quando eu fui pra casa, que eu podia andar... Que tá no seu ambiente. E não conseguia... Eu conseguia pegar a Bela no colo, mas eu não conseguia andar. Então, assim, a força ali eu tinha, mas eu não tinha resistência. Eu tava nas arcadas. Aquilo mexeu demais comigo. Mexeu demais, assim. Eu subi a escada pra mim. Você lembra que eu fui fazer uma drenagem? Eu te chamei, falei, cara, você vai ter que subir porque eu não vou conseguir descer essas escadas sozinha. Eu nunca passei por um momento em que a falta de saúde fosse um problema pra mim. Eu sempre fui muito saudável. Então, me ver naquela situação
debilitada, mexeu muito comigo. A experiência da UTI foi transformadora, assim, em muitos aspectos pra mim, sabe? Muitos mesmo. Foi... Eu só fico pensando justamente a experiência que você teve de ser de um lado e do outro, né? E a sensibilidade que você ganhou, que você adquiriu, o suor, entre aspas, mas a sensibilidade de, quando estiver do lado de cá, como médica, saber o que está acontecendo do lado de lá. Na faculdade a gente aprende a tratar uma hipertensão, a fazer um debridamento de escara, mas a gente não aprende o que aquilo vai repercutir para o paciente, qual posição que o paciente vai se tornar mais confortável, o mínimo que eu posso fazer dentro daquilo que eu tenho recurso para fazer que vai deixar o paciente mais confortável. Para oferecer mais dignidade para ele. Isso não é... Aí tem muita gente que vai falar assim, mas isso é de berço, isso vem de casa, isso é de caráter. Cara, não é. A gente aprende a fazer de um jeito, às vezes a gente não sabe fazer de outro, às vezes a gente não sabe que dá pra fazer de outro, então... Eu tenho certeza que a galera que tá no internato aí, quando tá trabalhando na UTI, em algum lugar, pô, eu quero coletar um agaso. Eu tenho certeza que você não sabe o quanto que um agaso dói, velho. Eu tô com hematoma até hoje. Renata tem hematoma até hoje. Então, tipo, a gente aprende no procedimento que a gente tem que fazer. Eu quero drenar um tórax. Você não sabe o quanto que dói um drenagem de tórax. Igual, quero fazer uma punção lombar. Aí eu falo por experiência. Você não sabe a dor que é uma punção lombar. Eu já fui puncionado. Dói para um caralho. E muitas vezes a gente tá na faculdade, a gente só quer fazer a porra do procedimento e acha que é aquilo ali que a gente tá lá pra ser ensinado, né? E ter essa sensibilidade muitas vezes não tem. A gente fica meio naquela, será que seria bom uma UTI para todo mundo em algum momento da vida, né? Para pelo menos desenvolver essa sensibilidade, ou teria outra forma de desenvolver essa sensibilidade? É o questionamento que fica. Eu acho que é difícil você conseguir ver nessa dimensão sem ter estado lá. Mas eu não desejo que todo mundo nem eu, tenha por favor. Mas você sabe que você falou uma coisa importante? Eu estava comentando com um colega com quem eu estava anestesiando essa semana, que essa sensibilidade, ela tá fazendo parte do meu processo de amadurecimento como profissional, mas é um ponto de atenção, porque muita sensibilidade também não é bom. Eu fui pegar a veia, primeiro paciente que eu fui anestesiar depois que eu saí da UTI, eu precisei pegar a veia dele. E ele estava um paciente oncológico, né, foi fazer um procedimento de rastreio, para ver se tinha metástase vesical e tal, não sei o quê. E a técnica não tinha conseguido pegar a veia, e eu fui pegar a veia. E eu tava, tipo, o primeiro paciente que eu fui atender depois que saí da UTI. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, seu fulano, deixa eu te falar, eu acabei de sair da UTI, então, assim, essa dor que o senhor tá sentindo, tá muito viva em mim, essa dor de estar sendo furado. Então, eu vou procurar dar o meu melhor pro senhor, mas eu queria que o senhor entendesse que é realmente necessário. Eu vou precisar fazer isso, tudo bem? Do tipo assim, vai doer, mas é porque é necessário. Eu acho que isso já é um conforto. Com certeza. Pra ele entender assim, tô contigo. Pode ser difícil, vai doer, mas ela tá comigo. Ela tá... ok, doutora. Esse conforto já é alguma coisa, sabe? Mas pra mim... doeu em mim também ter que provocar essa dor dele. E isso tem que ser uma coisa, um limite. Eu acho que a gente tem que ter um limite entre sermos sensíveis, porém não muito, porque senão isso nos compromete como profissionais também. Se a gente fica sensível demais, se as nossas feridas ficam abertas demais, a nossa sensibilidade, eu acho que isso pode comprometer um pouco a nossa atuação. Então, é um limite que é muito difícil e muito individual. Eu sou uma pessoa bem sensível, né? Eu sou bem fosforilante, eu sou bem pensativa e tudo mais. Então, isso pra mim é um cuidado que eu tenho que ter pra não pesar muito a minha sensibilidade. Verdade. Mas eu sei que a maior parte da galera é o contrário. Então, precisa aflorar um pouco mais a sensibilidade e a empatia do que a parte técnica. E eu entendo que é um processo de amadurecimento profissional. Eu não tenho tantos anos assim de formado, formei em 2015, né, como médica, mas eu estou amadurecendo ainda e vou amadurecer, acredito que até o final da minha atuação nesse sentido. Isso aí, meu filho. Dúvidas? Show. Muitas. Esse foi pesado, não foi? Podcast. Esse foi pesado, mas a gente resolveu chamar a Rê,
Até A porque gente resolveu eu já... chamar, não, ela resolveu aceitar. É, o problema é dela. Muito porque eu já tinha presenciado, né, essa mudança, essa sensibilidade que você tinha adquirido e que, poxa, muitas vezes falta para os nossos alunos, falta para a gente mesmo, né? E que vale a pena ser compartilhada e que, assim, muita gente pedia você aqui numa gravação para falar, entre outras coisas, da docência e tudo mais, mas muita gente começou a perguntar sobre, tipo, mostra ela como que a percepção dela dentro da UTI, porque você acaba tendo também esse trabalho educacional de coisas que não são voltadas puramente para formação técnica, né? Sim. Então você até tem mentorias de Sim. meninas, mulheres médicas e tal, e acaba trabalhando nesse sentido. Mas é isso. Gratidão, meu filho. Obrigado por você ter tá aqui comigo de novo, tava com saudade de você. Intermediado esse começo de briga. Que a gente vai Obrigado, terminar meu depois. amor. Obrigado. Nós tivemos aí mais ou menos 1 hora De paz. de paz no meu dia, né? Que já é uma média boa, né? Porra! Tirando as horas dormidas, que hoje em dia Se não tá é. sendo tanto de paz assim, já é 1 hora boa. Mas obrigado, amor, por você ter aceitado Eu ter que vindo aqui. agradeço. Obrigada eu mesmo pelo espaço, pela disponibilidade de me ouvir também, né? Que eu falo pra um caralho. Fala pra caralho. Fala bem. Imagina casado comigo. Mas se você é casado comigo, a benção que é. A oportunidade de evolução. Beijos. Beijo, gente. Até mais, turma. Forte abraço.